Boa noite. Tá conectando. Boa noite. Espero que vocês estejam com as suas Bíblias abertas. Vamos dar uma passeadinha rápida. E também com o seu caderno e com uma caneta. Amém? Nós vamos hoje falar sobre alma. Por que nós vamos falar sobre alma? Oi, Ruth, boa noite. Ela não está escutando aí. Boa noite. Preciso falar sobre alma para começar a falar sobre reino. Amém, minhas irmãs? Então, teve uma outra live de ensino que eu falei sobre salvação, que também é importante entender sobre salvação e graça. E hoje eu vou falar sobre alma, para nós começarmos, então, a entrar no reino. Entender o que é reino. Amém? Antes de começar a falar sobre alma, é importante que nós tenhamos o nosso coração aberto para isso, porque nós tivemos um ensino até determinado tempo, que era só sobre salvação, né? E agora nós temos que, sim, entender sobre reino. Por quê? Porque é preciso que o evangelho do reino seja pregado em todas as nações para que o Senhor venha. Isso está lá vocês podem abrir, Mateus capítulo 24. E o versículo é o 14. E eu vou ler para vocês. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Gente, é muito importante que a gente abra nossa mente para entender sobre reino. E já vou dizer de antemão para todas vocês que a constituição do reino está em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Essa é a constituição, é a lei máxima do reino. Quem entender esses capítulos vai reinar. Amém? E outro versículo que é importante que eu diga... Fábio, desculpa, só repete qual a constituição do reino. É Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Ok? Antes de começar o estudo, eu gostaria que vocês gravassem esse versículo, que está em Mateus capítulo 11, versículo 12. Mateus capítulo 11, versículo 12, que diz: desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Amém? Nós entendemos na live de salvação que a salvação é de graça, não precisamos fazer absolutamente nada. Eu recomendo que vocês assistam novamente essa live, está lá no YouTube. Mas o reino, minhas irmãs, o reino custa tudo. Amém? A salvação, ela é o início, ela não é o ponto final, ela é o início para todas as coisas no Senhor. Amém? Então, é importante que a gente aprenda sobre alma, para a gente começar a entender como é que funcionam as coisas do Senhor. Amém? Abram a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. 2. Amém? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. O nosso Pai, minhas irmãs, quando formou Adão, ele lhe formou do pó da terra. Ou seja, ele fez um corpo para Adão, né? Corpo, isso aqui é corpo, ó. Corpo. Quando ele soprou nas narinas de Adão, foi o espírito inserido em Adão. Quando o espírito foi inserido em Adão, o espírito, ele aí se tornou alma vivente. Mas entendam que espírito é uma coisa e alma é outra. Amém? A gente vai entendendo no decorrer.
nós entendemos que somos feitos de 3 corpos. Nossa carne, que é a parte externa, a nossa alma, que está inserida, a nossa capacidade cognitiva, a nossa personalidade, o nosso espírito, é outra coisa. Amém? Quando Adão desobedeceu a Deus, seu espírito morreu automaticamente. E a sua alma foi morrendo aos poucos, gradativamente. E o corpo foi o último a morrer. Né? A gente entendeu isso, né? Quem lembra dessa parte, até que o Senhor, por proteção a Adão, retirou-os do jardim, porque senão eles seriam eternos pecadores, eles iriam continuar comendo da árvore da vida e seriam eternos pecadores. Amém? E a morte? O que é a morte? A morte é o desligamento de Deus, meus irmãos. Não tinha morte ainda. Não tinha morte. A primeira parte que morreu foi o nosso espírito. Depois a alma, né, lentamente se distanciando do Pai. A alma vai se distanciando lentamente do Pai. Isso é a morte, né? Aí o corpo físico vai se desgastando. Em Romanos capítulo 6 e o versículo 23. Posso ler? Diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém? Por Cristo Jesus, o nosso Senhor. O sacrifício de Jesus, minhas irmãs, está em Romanos 4, 25. Boa noite. Romanos 4, 25. Tá sobre isso. Ele foi, né, nós entendemos o que o sacrifício de Jesus foi, não é? Primeiro ele foi pregado numa cruz, perdeu todo o seu sangue, etc, etc. Isso aí, ó, resolveu o pecado. Amém? A morte dele resolveu o pecado. Só que a ressurreição dele veio para a nossa justificação. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então, nós somos justificados quando ele foi ressuscitado. Aí que teve a salvação. Amém? Quando Jesus ele derramou todo o seu sangue, ele fez igual um cordeiro. Quem é que lembra que os judeus faziam isso? Matava o cordeiro, derramava o sangue, etc, etc, por causa do pecado. E é isso que aconteceu com Jesus. E a alma do homem representa, minhas irmãs, é muito importante, que a nossa alma, ela representa a nossa individualidade, tá? A nossa alma, ela detém a nossa personalidade, o nosso caráter. O corpo, esse corpo é da livre vontade do homem. A alma, esse corpo representa a livre vontade do homem. E é o corpo no qual o espírito e o corpo estão ligados. Amém? Entenderam essa parte? Posso seguir em frente? Se a nossa alma quiser obedecer a Deus, então permitirá que o espírito governe. Olha que importante. Se nós quisermos obedecer a Deus, nós vamos permitir que o espírito governe, conforme o ordenado por Deus. Mas, se a nossa alma decidir que não quer obedecer a Deus, ela vai reprimir o espírito e tomar algum prazer como seu Senhor. Porque nós temos que ter Senhor. Nós somos formados para isso. Nós adoramos, nós somos adoradores por natureza. Se nós não adorarmos o nosso Senhor, nós vamos adorar dinheiro, nós vamos adorar nosso marido, nós vamos adorar nossos filhos, nós vamos adorar uma casa, um carro,
nosso trabalho, ministério. Nós somos adoradores. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Minhas irmãs, se a nossa alma quiser obedecer a Deus, o Espírito vai governar. O Espírito vai governar. Senão, o nosso espírito vai ficar desse tamanho. E a alma desse tamanho. Ego. Mas como assim, Fabiana? A alma pode fazer isso? Ela tem querer? Ela pode ir contra Deus? Sim, minhas irmãs. A alma pode decidir não obedecer a Deus. Ela pode. Não porque nós somos mais poderosos que o Senhor, não existe nada mais poderoso que o Senhor. Mas Ele permite que a gente decida isso, minhas irmãs. Olha que amor. Olha que coisa mais amorosa. A nossa alma, ela está aliada ao Espírito. Aliada. E se encontra entre o mundo aparente e o mundo não aparente. Veja bem, nós pertencemos a dois mundos. O mundo aparente e o mundo não aparente. O mundo aparente é o que a gente está vendo agora. E o mundo não aparente é o mundo espiritual. A nossa alma e o nosso espírito, certo? E o nosso corpo físico. Nós estamos entre dois mundos. A nossa carne faz com que a gente interaja aqui. E o nosso espírito com o mundo espiritual. Amém? O Senhor, ele fez absolutamente correto, perfeito, ajustado isso. Mas o espírito, minhas irmãs, ele não pode atuar diretamente sobre o corpo físico. Ele precisa de um meio para isso, que é a alma. Entendem isso? Ele precisa da alma. A nossa alma, ela é... Eu até tenho um livro que eu recomendaria, se vocês pudessem e quisessem ler, O Poder Latente da Alma, do Watchman Nee. É excelente leitura, muito poderosa essa leitura, e vai nos explicar o poder que a alma tem. A alma é muito poderosa. Muito poderosa. Antes da queda do homem, o espírito controlava todo o ser por meio da alma. Ou seja, Adão e Eva, antes de pecar, antes de desobedecer, quem governava era o espírito. E eu quero dizer uma coisa para vocês que o Espírito Santo falou comigo, e é muito bonitinho, e eu quero impartir isso com vocês. Quando Jesus diz assim, ó, que tem que ser igual uma criança para herdar o reino dos céus, lembra? Adão era assim. Adão era igual uma criança, ele tinha inocência. Eva também era assim. Coisa mais linda, né? Eles eram assim. Eles eram tardios em se irar. Eles eram rápidos em perdoar. Eles cuidavam um do outro. E eles tinham os animais todinhos que eles estavam governando sobre eles. Eles não se subjugavam um ao outro. Era perfeito. Só que depois da queda, minhas irmãs, quem começou a governar foi a alma. A birra é da alma. Porque cada um de nós tem sua personalidade, viu, minhas irmãs? E o Senhor fez essa personalidade. Essa personalidade não colide contra Deus. O que colide é a birra. Isso que colide. A nossa alma é a nossa consciência de nós mesmos. Fabiana, desse jeito. Fabiana gosta de tomar café. Sabe? Eu tenho uma consciência de quem eu sou. Cada um de vocês tem uma consciência de quem são vocês. Isso é a alma. O intelecto, os ideais, o amor, a emoção, o discernimento, a capacidade de escolha e a decisão estão na alma. A alma é a nossa mente, onde estão os pensamentos.
instrumento de nossos pensamentos, né? Aquelas coisinhas que a gente fica imaginando, e manifesta o nosso poder intelectual. A nossa fonte de sabedoria humana, não a divina, humana, do conhecimento, do raciocínio. A ausência do raciocínio, da mente, dos pensamentos, faz de um homem inepto ou tolo. É preciso que tenha. É preciso. O Senhor não erra. Ele sempre acerta. A nossa alma é vontade, instrumento das nossas escolhas. Que delícia, né? E revela que nós temos esse poder. Expressa o nosso consentimento ou a nossa negativa. A ausência da vontade faz que nós sejamos autômatos, robôs. Então, ela é importante. O Senhor não errou. Amém, minhas irmãs? A nossa alma é emoção. É um instrumento de simpatias, antipatias. Eu gosto, não gosto. Estou super feliz. Estou bad hoje. É onde nós podemos expressar o nosso contentamento, expressar a nossa raiva, amor, paixão. Quando nós estamos alegres, quando nós estamos zangados, quando nós estamos tristes, magoados, a ausência disso faz com que sejamos insensíveis. Então, é extremamente importante a emoção. O Pai não erra. Não erra. Nunca. Deus formou nossa alma, minhas irmãs, e deseja que venhamos ter pensamentos, usar o intelecto, conhecimento. Ele quer que a gente use as nossas vontades, decisões, e quer que nós usemos as nossas emoções. Mas, minhas irmãs, Ele quer que isso seja realizado mediante o Espírito. Através do Espírito, esse lindo que é o Espírito. Que sejamos dependentes dele. Depender para tudo. Para tudo. E é bom que a gente lembre, minhas irmãs, que uma das características do fruto do Espírito Santo, e eu digo agora que não são frutos do Espírito Santo, é fruto do Espírito Santo. E ele tem 9 características. Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Eu sugiro que vocês leiam isso, né? Quando estiverem na sua meditação, quando estiver no seu devocional, enfim. Domínio próprio é uma das características. Ele quer que nós governemos sobre isso. Ele quer que a gente governe sobre a raiva, sobre os pensamentos rápidos, desordenados. Ele quer que a gente governe sobre isso. Governar a nossa alma, ele quer que a gente faça isso. Ele não quer anular a nossa alma. É errado que diz, mate a sua alma. Não, ele não quer que a nossa alma seja morta. Ele quer que a gente governe sobre isso. Ele disse assim, governe sobre todas as coisas, inclusive nós mesmos. Gente, não acontece, às vezes, alguém fala alguma coisa e a gente fica bravo, e a vontade não é tudo que é coisa, mas a gente faz, governa. Governa. Até as escrituras dizem que a gente pode ficar irado, mas a gente não pode pecar. Ele nunca disse, se mate agora. Não, ele não disse isso. Ele só quer que a gente venha governar sobre isso. E a gente não consegue sem ele, viu, minhas irmãs? Já digo isso de antemão. Nós precisamos do nosso Pai, a ajuda dele. Quando nós não estamos regenerados no processo da cura, a nossa alma tem de nos proteger, viu? Ela esconde as coisas da gente, como eu costumo dizer, está nas gavetas, procure as gavetas, né? É isso. Ela quer nos proteger. E assim, quando nós sofremos um trauma, todas nós aqui tivemos algum trauma em alguma etapa da nossa vida, né? Ele vai
Ele quer proteger, né? A nossa alma encapsula isso. Ela esconde, bota numa gavetinha aqui, e a gente segue a nossa vida, lépido e faceiro. Só que esse trauma, ela torna uma lente. Ela fica aqui como o meu óculos, tá? E aí eu vou enxergar as coisas através desse trauma aqui, ó. Entende? Por exemplo, uma situação fortíssima. Uma moça, a Maria, sofreu abuso sexual de uma pessoa íntima. Quando ela não trata esse trauma, ela vai achar que todos os homens são assim. Porque ela tem uma lente de trauma, porque ela foi abusada. Entendem? Então, deficiências no caráter também vão ficar encapsuladas se a gente não expor ao nosso pai. As nossas dores ficam encapsuladas. E o pai quer que a gente faça o quê, minhas irmãs? Que a gente se olhe no espelho despidas. Se olhar de verdade. É isso que ele quer. E quando a Bíblia diz que confessar uns aos outros não é para perdão, porque quem nos perdoa é o Pai. Mas quando a gente fala, a gente permite a cura. Quando a gente externa, a gente permite a cura. E eu quero compartilhar algo com vocês que a minha filha foi molestada, né? E foi muito horrível isso para mim. E hoje em dia eu já fui curada disso, né? Mas por muito tempo isso foi terrível para mim. Eu me culpava o mundo, culpava esse, aquele outro. Todo mundo não prestava para mim, né? E quando eu fui numa psiquiatra, porque eu já nem conseguia mais dormir, estava vendo coisa errada, né? Quando eu falei aquilo, e tudo aquilo que eu sentia, aquilo parecia não ter sentido mais, sabe? Então eu recebi parte da cura ali. E eu entendo hoje o porquê. O Pai é sábio. Nosso Pai é sábio. Por isso que é importante, mesmo aquilo que nos envergonha. Quem é que nunca fez alguma coisa que ficou envergonhado? Eu fiz um monte. E é difícil falar, porque a gente mostra uma parte feia da gente. Mas a gente é curado. Nós somos curados. Não tem como o Pai entrar se a gente não deixa, minhas irmãs. Eu me lembro que quando eu me converti, eu orava e dizia assim, não, eu não vou orar para essa parte, porque essa parte aqui é minha. Porque eu sabia inconscientemente que se eu falasse, ele ia entrar ali. E a minha alma, ó, me boicotando. Amém, né? E minhas irmãs, a nossa alma, ela leva uma vida inteira para ser tratada. A vida inteira. Quando o pai tira a craca pior, que logo no início da conversão ele vai, arranca, nós começamos a trilhar o caminho do nosso chamado, da nossa vocação. E durante o curso nós ainda somos tratadas com uma lixa fininha. Ou o pai junta pessoas para perto para nos lixar mesmo. É ferro afiando ferro. E os nossos maridos, minhas irmãs, também é para nos tratar. Também. E eles mostram aquilo que ainda tem que ser lixadinho lá dentro. Às vezes é paciência, às vezes é misericórdia, às vezes é amor. E não estou falando do amor sentimento. Eu estou falando daquele amor lá que entrega a vida, sabe? Sabe aquele amor que entrega a vida? É esse. Tudo começa em casa, minhas irmãs. O Pai é tão poderoso que começa em casa. Hoje nós tivemos uma ministração das 14 horas com a Jana, que ela falou isso, que ela queria mudar o marido, mas quem tinha que ser mudada era ela. E é assim mesmo, minhas irmãs. É assim. O desejo do nosso Pai, minhas irmãs, é que nós sejamos a sua imagem e semelhança. Desde sempre. O nosso propósito de vida está em Gênesis 1:26. Deixa eu ver aqui.
Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E como é que ele é, gente? Brigão, desconfiado, fofoqueiro, mentiroso, avarento. Não. É daqueles que ama, que entrega a vida. É aquele que oferece a outra face. Aquele que entrega a túnica. Aquele que caminha 2.000 milhas. Aquele que guarda os talentos e multiplica. Que protege os talentos. Não é aquele que enterra. É aquele que cava em volta da árvore para ver se ela dá fruta. É isso. É isso ser a imagem e semelhança do Senhor. E é isso que ele deseja que nós sejamos. A sua imagem e semelhança. E dói, meu Deus. Nós não temos um senso de justiça. Eu tenho. Eu tenho. Ah! Eu vou lá e vou pegar e vou fazer. Vou nada, gente. Eu vou orar para a criatura, porque ela está cega. Ela não enxerga. Meu Deus! Meu Deus, nada. Me liberta de mim, Pai. É isso que ele quer. Porque senão, minhas irmãs, se ele fosse parecidinho assim comigo, ó, tava tudo terminado. É. Tudo, acabava com tudo, porque eu já tinha matado, fuzilado tudo, porque são tudo ruim. E eu a pior, né? Eu a líder da maldade. Então, mas tem uma forma da gente conseguir mudar? Tem uma forma. Está lá em Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele nunca erra, viu, meus irmãos? E sabe como que nós somos transformados? Lendo as Escrituras. Não tem outra forma, viu, meus irmãos? Não existe outro meio. Veja só, quando nós nascemos, nós temos papai e mamãe, certo? Ou tio, ou avó, alguém vai nos educar. Amém? Nós obtemos essa educação, certo? Que essas pessoas, elas realizam da forma como elas acham correta, não é? De acordo com seus princípios, com seus ideais, com os traumas inseridos, com as mentiras que se tornam fortalezas, não é? Se eles têm, né, isso, né, às vezes a pessoa já é curada. Glória a Deus por isso, né? E depois nós temos os nossos professores, que também vão ensinar, além das matérias, vão ensinar seus valores também. Nós temos os nossos chefes nos trabalhos, nós temos os nossos amigos, nós temos as pessoas que a gente admira, que têm um comportamento diferente. E a gente vai espelhando isso. Que legal, gostei. Isso vai fazendo o quê? Transformando a nossa mente. Aí o que acontece? Vão sendo erguidas fortalezas na nossa mente, a gente vai acreditando em muita mentira, e a gente acredita e elas se tornam verdade na nossa vida. E tem um versículo muito poderoso que está lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5, que fala exatamente disso que a gente está falando, sobre as fortalezas e sofismas, que as nossas armas não são armas deste mundo, mas são armas espirituais para combater essas fortalezas e sofismas e que leve a nossa mente cativa a Cristo para que seja obediente a Ele. Amém, minhas irmãs? Nós somos a soma do que vivemos e por isso que o Senhor quer que nós renovemos a nossa mente. Existe um pilar do relacionamento com Deus judaico que fala que é techuvá. A techuvá é fazer o caminho de volta. Ai, como assim, Fabiana? Que estranho isso. Mas o caminho de volta é voltar para a nossa origem. Quem é a nossa origem?
é Deus. A nossa origem é Deus. E é preciso fazer essa metanoia, essa transformação. Glória a Deus por isso, porque tinha muitas coisas que estavam enraizadas em mim sobre feminismo, isso, aquilo outro. E, gente, que sufoco, que tristeza, que loucura, que afobamento, que acelerado. A vontade do Pai é perfeita, suave, agradável. O Pai não erra, meus irmãos. O Pai não erra. Ele nunca perde o controle de nada. Amém, minhas irmãs? Então, toda essa coisa arada, tudo vai ter que ser destruída, né? Para que os conceitos do Senhor sejam ativados na nossa mente. É impressionante o quanto de mentira a gente acredita por uma vida inteira. É impressionante. Então, por que a gente tem que ler as Escrituras? Para entender o caminho correto, que é Cristo. Entender a verdade, que é Cristo. Entender a vida, que é Cristo. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Lendo as Escrituras, mas olha aqui, uma coisa, não de forma aleatória. A gente tem que ler. Ler. E não como se fosse um livro. Meditar naquilo, trazer para o nosso dia a dia. Entender aquilo. Entender. Entender que lá no deserto não tinha água. Por isso que a mulher, quando sangrava, era considerada impura, porque não tinha como lavar. Hoje em dia a gente tem água. Assim como outras coisas também. A gente tem que entender o tempo e a época. Sermos inteligentes também. O Senhor nos deu inteligência. Amém? Entender que no Antigo Testamento algumas coisas eram realizadas para aquele tempo. Que não foram suprimidas, mas apontam para outra coisa agora. Amém? A gente tem que entender isso, minhas irmãs. Porque Cristo ele não veio abolir a terra, ele veio, a lei, desculpa, ele veio cumprir. Mas ele é o centro. Cristo é o centro. A Bíblia toda é cristocêntrica. Eu nem sei por que eu estou dizendo isso. Amém. Não tinha nem pensado sobre isso. Nós temos que ler as Escrituras todos os dias. Meditar. E isso vai romper essas fortalezas que não coincidem com a vontade de Deus. E nós vamos nos tornando mais e mais semelhantes a Cristo. Esse processo se chama salvação da alma. Tem alguns versículos na Bíblia que diz, vai perder não sei o que é salvação. Não é a salvação do Espírito, tá? Porque uma vez selado com o Espírito Santo, não acontece mais. Não perde salvação. A gente já passou, já entendemos sobre isso. Mas a salvação da alma é toda uma vida. E o Senhor nos dá a oportunidade de aprendermos aqui com o Espírito Santo, com o amor. Só que no milênio não vai ser assim, meus irmãos. E o milênio é o reino de Jesus. Mas depois, quando começar o estudo sobre o reino, eu explico essa parte. A salvação, minhas irmãs, elas têm 3 aspectos, tá? 3. Primeiro, ela acontece imediatamente no Espírito. Quando eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, automaticamente o meu espírito é salvo. O Espírito Santo se une ao meu espírito e não tem mais como separar. Ele é o selo, ele é a comprovação da minha salvação. Amém? Mas também tem a salvação da alma, que ela é sempre, né? E depois nós temos a salvação do nosso corpo, que é a glorificação. Amém? O Pai não faz nada errado, viu, meus irmãos? Ele faz tudo perfeito. Perfeito. Ele está chamando seus filhos para entendimento. O perigo de não ter a metanoia.
Tem perigo? Se tem. Tem perigo. Porque assim, tem pessoas que tudo bem, que tá salvo já tá bom, né? Mas tem pessoas que o Senhor separa. Não, isso aqui eu quero que viva tudo. E é assim mesmo. E eu sou essa, glória a Deus. E se não sou, já digo pela fé e profetizo. Amém, amém. Então, tem esses perigos da não metanoia, né? Que o crente vive apenas no poder da alma. Existe isso? Existe. Existe, minhas irmãs. Existe crente que vive apenas na alma. E não se submete ao Espírito. Fala, fala, fala e segue na mesma coisa. Sabe? Amém, não? Se movem segundo seus pensamentos, suas imaginações, seus planos. Ah, eu quero viajar para Disney. Mas será que é isso que eu tenho que fazer? Eu tenho que perguntar se é isso que o pai queira, porque às vezes ele quer que eu vá alcançar alguém lá na Disney mesmo. E não tem problema nenhum ir na Disney, ir na Europa. Não tem problema, não é isso. O problema é fazer as coisas da nossa vontade, sem propósito. Nós temos que agir por propósitos. Nós temos que fazer as coisas que nós entendemos com o Senhor que temos que fazer. Por propósito. Amém? Senão, a gente pode retroceder. Pode retroceder? Pode. A gente retrocede ao reino do corpo, que é o pior ainda. Egoísmo, divisões, perseguições, fofoca, mentira. Gente, é terrível. As obras da carne. Gálatas 5, 21, lá, 20. As obras da carne. E ainda, cair numa armadilha pior ainda, que é cair nas armadilhas das trevas. Está em Tiago 3:13 a 15. 3:13 a 15. Posso ler? Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Forte, né? E outra, minhas irmãs, a nossa alma vai sempre querer aqui, ó. A gente tá dando uma afogadinha nela e ela, tô viva, tô aqui, cheguei. Ela sempre vai querer fazer isso, meus irmãos. Ai, querida. Minha alma. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, que o estudar, o aprender, faz parte da alma, não faz? Faz. E tá errado? Não. A gente tem que conhecer, a gente tem que aprender, a gente tem que... Nós não sejamos burros, nem ignorantes, a pensar que não podemos estudar mais nada. Nós temos que estudar, sim. Até porque a gente tem que avaliar. O Senhor quer que a gente use do conhecimento. E a mente ela não para nunca de produzir pensamentos, não é verdade? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Qual é o padrão da nossa leitura? O que a gente anda lendo? A gente pode ler? Aê! Queridas, a gente pode ler livros. Não tem problema. Mas a gente tem que usar um filtro, tá? Dizer, ó, Espírito Santo me ajuda, porque estou lendo essas coisas, não sei se é de tua vontade, não. A gente tem que fazer isso, tá? A gente tem que fazer.
Porque, veja bem, se o nosso padrão mental ele não é transformado, minhas irmãs, quando a gente sofre alguma coisa, a nossa mente vai querer se vingar, não quer? Aí o padrão da Bíblia diz assim, perdoa. Não diz se vinga, diz perdoa. Isso aí. Exatamente, 70 vezes 7 ainda. E aí o que acontece? Não estou sentindo ainda que tem que perdoar. Não está escrito que tem que sentir que tem que perdoar. Tem que estar escrito assim, perdoa. Entendeu, meus irmãos? Mas daí como é que eu vou saber disso? Lendo a Bíblia. Se eu continuar no meu padrão, eu não vou perdoar, porque eu tenho que estar bem, eu tenho que estar... Não tem que estar bem nada, porque o perdão é decisão. Eu decido perdoar fulano, eu estou com a minha alma sangrando aqui, pai, mas eu decido perdoar, me trata aqui. Me cura. Não é? Mas é verdade, né? É importante falar também, minhas irmãs, sobre dardos. Uau, o que são dardos? Dardos do maligno. Dardos do maligno. Isso, é isso aí mesmo. Dardos do maligno vocês vão ver em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 11, lá que fala da armadura do Senhor, né? Que é o escudo da fé, que apaga todos os dardos do maligno. Os dardos do maligno são pensamentos. E eles são pensamentos na nossa voz, como se fossem nossos. Na primeira pessoa. Ai, Fabiana, como é que eu vou saber que é dardo do maligno? Simples, minhas irmãs. Quando for contra a palavra de Deus. Quando for. Porque nós temos 3 vozes, né? A nossa própria voz, da nossa alma, que quer dizer prazer imediato, né? Ou não quer doer, não quer sofrer, tá. O do maligno, que tá falando mal de você mesmo, tá falando mal de mim, lá, ó, tô vendo que tá falando mal de mim, aquela não presta. E a voz do Senhor, vai lá e dá um abraço naquela pessoa. É forte, né? Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Nós temos a vontade também, né? A vontade, minhas irmãs. A vontade. A vontade, ela é perfeita também, mas ela pode ser terrível, porque às vezes eu não tenho vontade de nada. Eu não tenho vontade de nada, eu quero ficar dormindo. Não quero falar com ninguém. Aí o papai fala, meu coração levanta, vai ver teu celular. Vai orar pro fulano. E vamos lá, né? É gostoso? É, mas a vontade, às vezes, olha, não coopera comigo. E as emoções, as emoções são demais. As emoções dão cor. Elas dão cor à vida, mas elas também dão borrão. Elas botam. Baseado nisso, né, nessas coisas, nós temos o crente almático emotivo. O crente almático emotivo, ele é guiado só pelo sentimento, só as emoções dele. Isso ele usa como critério para sua vida espiritual. Eu não senti nada. Não senti. Gente, ele está aqui mesmo a gente não sentindo. Ele está nessa reunião aqui mesmo a gente não sentindo. Aliás, ele habita dentro da gente. Amém? Ele não sai nunca. Ele sabe tudo que a gente pensa. Ele sabe tudo que a gente diz. Ele sabe todo o sentimento que nós temos. Não preciso sentir. Eu sei que ele sabe. Nós temos também o crente almático mental. Existe isso? Existe. Que é o racional. Ele se recusa a ter sentimentos, emotividade. Ele tem um padrão certinho. Não, Deus tem que trabalhar aqui, nesse quadrado. Estabelece um padrão, faz uma planilha. Ai. E é uma forma deste... Ô, Sara! Olha aí, Sara, falando de...
Ele tem um padrão para entender as coisas, né? Esse é o mental. E temos o crente empolgado. Tem disso? Tem. Que é pela vontade, né? Ele age através de suas vontades. Acabei de dizer que às vezes não tem vontade de fazer nada, né? Mas tem que fazer. É um crente que não possui perseverança. Ele começa as coisas e não termina. Gente, é errado ter emoções? É errado ser racional? Errado ter vontade? Não, a gente acabou de falar, não é errado. Errado é ser guiado por elas. Que daí quem nos manda é a dor, é a vontade, é o pensamento. Não é isso. Quem nos guia é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por isso, porque senão nós seríamos terríveis. Terríveis. Porque senão a gente só faria as coisas quando estivesse apaixonado, quando estivesse com certeza. Ah, não, eu tive que. Não. Gente, o Senhor falou uma vez com Noé. Uma única vez. Não falou mais nenhuma. Só uma. Construir a arca. Desse jeito, desse jeito, desse jeito. E ele construiu. Meu Deus. Ah, para mim tem que falar 12, mais ou menos. Senão, e eu tenho que provar ainda. Molha a lã, tira a lã, molha a lã, bota, faz. A Gideão aqui. Mas é. Então, nós entendemos, né? Voltando agora, nós entendemos que a salvação do Espírito, ela não custa nada, né, meus irmãos? Nada. Basta a minha fé. Eu tenho fé. Isso é graça, gente. Graça é um favor imerecido. Eu não mereci nada. Mas eu digo, ele é o meu salvador. E eu sou salvo. Só que a alma vai custar tudo, minhas irmãs. Sabe, eu costumo dizer que eu sou assim, ó. Quando eu conheci Jesus, ai, me apaixonei. Quando começou a tratar o caráter, era como se fosse um 100, um trem, desculpe, a 100 por hora, e fosse freado. E faz saindo faísca, sabe? Essa sou eu. Desabalar da carreira, tem que parar. Essa sou eu. Tem que parar. Ei, para. O Senhor começou a me tratar no casamento, antes de eu conhecê-lo. Mas ele já me conhecia. Porque o meu casamento com meu marido, eu comecei a me submeter a ele sem entender que eu tinha que fazer isso. Comecei a amá-lo de verdade, sem entender. Por isso que eu digo que começa com a mulher, começa em casa. E hoje, tem coisas que eu acabo falando que eu já vejo que eu não sou a mesma. Que ele já operou coisas diferentes em mim. Glória a Deus por isso. Porque eu era muito difícil. Eu ainda sou um pouquinho só. Mas eu era pior, era terrível. Terrível, terrível. Adri, querida, a Grazi, me pegaram numa época forte. Mas eu estou hoje melhorzinha, né? Estou bem bonitinha. Faço ó, coração já. Já sou bonitinha. Mas, minhas amadas, eu gostaria que vocês abrissem 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Eu amo esse versículo. Amo. Cinco, 23. Posso ler? Posso? Sim? Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que ele quer. Ele não quer só o espírito salvo, não. Ele quer a alma também. E o corpo, ele que vai fazer. Amém? O nosso Pai deseja que nós sejamos íntegras. Sabe o que é íntegro? É inteiro.
Como é que eu vou ser inteira se a minha mente diz uma coisa, a minha boca diz outra e meu coração diz outra? Não tem. Eu tenho que alinhar primeiro a mim mesmo. Como é que eu vou fazer isso? Renovando a minha mente. Segurando a minha boca. Eu dizia água ungida, toma um gole de água ungida, para não falar bobiça. Mas gente, a gente tem que evitar. Daqui a pouco, aquilo que eu falava que era ruim, eu já não falo mais. Eu vou falar o quê? Só coisas que traz vida. Eu vou trazer a existência a isso. E é difícil? Claro que é difícil. Mas não é impossível. Não é impossível. Ele deseja que o nosso caráter seja igual de Jesus. Ele deseja que nós venhamos nos submeter, assim como Jesus fez. Ele quer que a nossa alma seja mordomo e não senhor. Jesus, ele se submeteu inteiramente, ele foi íntegro. Ele foi o último Adão. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. 1 Coríntios 15, 45. Diz: o primeiro homem, Adão, foi feitura em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. E Jesus, minhas irmãs, ele nos ensina que sim, nós podemos vencer os desejos da nossa alma. Vamos abrir lá em Gálatas 5:24. Gálatas 5:24. Posso ler? Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Amém? Inclusive, Jesus ensinou que deveríamos ter bom ânimo. Bom ânimo. Isso está lá em João 16:33. Posso ler? João 16:33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Uau! Jesus, ele não era Deus quando ele estava aqui, tá? Ele era 100% homem. Porque ele se esvaziou. Isso está lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Ele se esvaziou a si mesmo, sua glória. Ele tirou essa parte dele, tomando a forma de servo. Semelhante aos homens. Ou seja, Jesus foi homem. Sentiu sono, sentiu fome, medo, tristeza, alegria. Ele chorou. Jesus dormiu na tempestade, não dormiu? Mas ele venceu. E significa que nós podemos vencer. Então, vamos vencer. Amém?